Não, quem começa são vocês dois. Depois a gente recorta o vídeo, tira o comecinho também. Eu apresento a última parte. Tá, então eu começo. Chega mais junto aí. Boa noite, professor Miguel, já que você não veio, na verdade você foi embora, esqueceu da gente, e a gente teve todo o trabalho, carinho de fazer o trabalho, então a gente vai te apresentar por vídeo chamada, aí de vocês não der nota. Educação e cultura, a gente vai falar sobre os dois. Cultura é o conjunto de atividades e modo de agir, costumes e instruções de um povo. É o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência, transformando a realidade. Cultura é um processo em permanente evolução, diverso e rico. É um desenvolvimento de um grupo social, uma nação, uma comunidade, um fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento de valores espirituais e materiais. É o conjunto de fenômenos materiais e ideológicos que caracterizam um grupo étnico ou uma nação. Língua, costumes, rituais, culinária, vestuário, religião e etc. Estando em permanente processo de mudança. A filosofia espera contribuir para um reflexo mais profundo sobre as questões relativas ao tema e, a partir desta, contribuir para a superação de valores de herança colonial que entraram no desenvolvimento da sociedade. A história ocidental nos deixou de herança o olhar étnico. Esse olhar foi um dos fatores desencadeadores do fenômeno social da atitude preconceituosa e discriminação. No século XXI, uma parcela da população, em um processo que é natural de mudança de mentalidade, se debruça sobre esses aspectos herdados com o objetivo de superá-los. Nessa parcela estão os artistas, pensadores livres, educadores, governo e grupos sociais, editores de jornais, livros e revistas. Em todos os setores e através de todos os meios de comunicação, o tema diversidade cultural está sendo tratado de forma profunda, pois entendem que só assim se poderá avançar. Em geral, o senso comum emprega as expressões ter cultura e não ter cultura, como sinônimos de culto e inculto, o que gera uma série de distorções e preconceitos. No sentido antropológico, não falamos em cultura no singular, mas em culturas no plural, pois a lei, os valores, as crenças, as práticas e instituições variam de forma social para a transformação social. Além disso, uma mesma sociedade pode ser temporal e histórica, passa por várias transformações culturais amplas. E sob esse aspecto, a antropologia e a história se completam, ainda que os ritmos temporais das várias sociedades não sejam os mesmos, algumas mudando mais lentamente e outras mais rapidamente. Se reunimos o sentido amplo e o sentido restrito, compreendemos que a cultura é a maneira pela qual os humanos se humanizam, por meio de práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística. A religião, a culinária, o vestuário, o mobiliário, as transformações de habitação, os hábitos, a mesa, as cerimônias, o modo de relacionar-se com os mais velhos, os mais jovens, com os animais, com a terra, os utensílios, as técnicas, as instituições sociais, como família e política, como o Estado, os costumes diante da morte, guerra, o trabalho, as ciências, a filosofia, as artes, os jogos, as festas, os tribunais, as relações amorosas de diferenças sexuais, as diferenças sexuais e étnicas, tudo isso constitui a cultura como invenção da relação um com o outro. O outro, antes de tudo, é a natureza, a naturalidade e o outro é o outro da humanidade. A seguir, os deuses, maiores do que os homens, superiores e poderosos, depois os outros humanos, os diferentes de nós mesmos, os estrangeiros, os antepassados,
os descendentes, os inimigos, os amigos, os homens para as mulheres para os homens, os mais velhos para os jovens para os velhos e etc. Em sociedades como a nossa, divididas em classes sociais, o outro também, a outra classe social, diferente da nossa, de modo que a divisão social coloca o outro no interior da mesma sociedade e define relações de conflito, exploração, opressão e luta, entre inúmeros resultados da existência da alteridade, o ser um outro. No interior da mesma sociedade, encontramos a divisão entre cultura de elite e cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Agora eu vou falar a parte sobre a educação. Educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, suas potencialidades, habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe à escola. Educação, um direito fundamental de todos, perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Constitui um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, familiar e social. Pode, portanto, ser formal ou informal. É válido ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento. Compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Agora eu vou falar sobre a educação formal e informal. A educação formal, ela possui um reconhecimento oficial e abrange o âmbito escolar, níveis, graus, currículos e diplomas. O saber é apresentado formalmente por meio das disciplinas escolares e é mediado por um educador. E a educação informal é o conhecimento adquirido por meio da vivência e da interação social. Não há formalidade de lugar, horário ou currículo. A aprendizagem informal ocorre espontaneamente. Agora sobre a escola, que é um dos principais meios da educação. A escola é uma importante instituição que auxilia no desenvolvimento social, aprimorando habilidades e competências dos indivíduos. Além disso, desempenha um papel fundamental na formação de conhecimento, dos valores e comportamentos. Por meio da educação escolar, o sujeito estabelece relações e compreende a forma de organização da sociedade na qual está inserido. No ambiente escolar, a educação é planejada e, portanto, formal. Agora, a educação básica corresponde ao primeiro nível do ensino escolar no Brasil e é dividido em 3 níveis. A educação infantil. A educação infantil constitui a primeira etapa do que chamamos de educação básica. Seu objetivo é o pleno desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social de crianças de 0 a 5 anos. Essa etapa da educação é desenvolvida nas creches, crianças de 0 a 3 anos, e nas pré-escolas. É obrigatória a partir dos 4 anos e é dever do Estado ofertá-la. Além disso, a educação infantil pode também ser oferecida em instituições particulares. A segunda etapa é o ensino fundamental. O ensino fundamental corresponde à segunda etapa da educação básica. Seu objetivo é proporcionar ao estudante o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, além de auxiliar na compreensão do ambiente social, político, das artes e dos valores básicos da sociedade. A etapa 3 constitui o ensino médio, que possui características diferentes em cada país. No Brasil, corresponde à última etapa da educação básica e tem como objetivo aprofundar os saberes adquiridos no ensino fundamental, relacionando-os com os conhecimentos necessários para a formação para o trabalho. O ensino médio deve também oferecer uma formação ética, que vise a autonomia e o pensamento crítico do indivíduo. A educação no Brasil é fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos. É de responsabilidade do governo federal, por meio do Ministério da Educação, dos estados, municípios e do Distrito Federal. O artigo 205 da Constituição Federal aponta que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo prevê 3 objetivos básicos da educação: garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o mercado de trabalho. A educação no Brasil também objetiva desenvolver o cidadão com o apoio do Estado, da sociedade e da família. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação no Brasil se divide em educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação no campo, ensino técnico, ensino superior, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A situação dos estudos no Brasil é que alguns estudos demonstram que a educação no Brasil melhorou nos últimos anos. De acordo com dados fornecidos pelo governo federal, a maioria das crianças do país tem acesso à educação básica. Contudo, ainda há dificuldades quanto ao avanço do ensino, visto que muitas crianças precisam repetir o ano escolar ou abandonar os estudos para trabalhar. Boa noite, professor. Então, ela falou de cultura, Lucas falou de educação, eu vou falar cultura e educação. Existe uma intrínseca relação entre a cultura e a educação, visto que a própria educação é considerada como sendo uma parte da cultura. A cultura pode ser entendida como fruto da inventividade humana. Só existe cultura porque existe o homem, e a educação está incluída neste meio. Pois é sabido que desde os primeiros homens houve a necessidade de repassar os costumes aos mais jovens, bem como o modo de caçar, reparar, determinado objeto, a maneira de ser, etc. Sabe-se que o processo educativo não acontece apenas na escola, mas conveniou-se socialmente que a escola é responsável pelo processo da educação formal pela transmissão do saber sistematizado. Em consequência a esta ideia, os saberes aprendidos foram da escola na educação formal são postos em segundo plano. Prática educativa. Quando se fala em prática educativa, logo se pensa na escola, professor, aluno, livros didáticos, objetivos, metodologias e, claro, avaliações. A prática educativa está assim relacionada a tudo isso, mas não se limita somente a esses aspectos. A prática de ensinar está presente em praticamente todos os setores sociais, pois é sabido que a educação não se acontece única e exclusivamente na instituição escolar. A educação é vista, a prática educativa, como um meio para, entre outras coisas, a difusão dos ideais, ideologias e saberes de grupos dos setores sociais. Portanto, a prática educativa está presente em diferentes áreas dos setores sociais como forma de difundir, transmitir e fazer com que sejam internalizados certos conhecimentos e habilidades, como o caso das campanhas de conscientização, das propagandas, estimulando o consumo, etc. Para a compreensão mais acertada, etc. A educação é um conjunto das ações, processos, influências e estruturas que intervêm no desenvolvimento humano do indivíduo, grupo, na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relação entre grupos e classes sociais. É uma prática social que atua na configuração da existência humana, individual e grupal, para realizarmos sujeitos humanos e características do ser humano. Portanto, a educação como prática social se faz essencial para o funcionamento da sociedade como um todo, uma vez que a prática educativa consiste em elemento transformador nas relações sociais, na medida em que interfere diferentemente nas ações, processos e estruturas no modo de pensar humano, e consequentemente na sua relação com a natureza e os outros indivíduos. É inevitável que as gerações adultas cuidem de transmitir às gerações mais novas conhecimentos, experiências, modos de ação que a humanidade foi acumulando em decorrência das relações incessantes entre homem e meio natural social. Isso quer dizer que o processo educativo é fruto do processo de aquisição de certas capacidades e qualidades necessárias para que o homem atue no meio social. O que se refere à educação formal, aquela ofertada por instituições escolares, onde a intencionalidade da prática, objetivos pré-estabelecidos a serem alcançados, entre outros, há certos requisitos para uma prática dita eficiente. Antes de tudo, a educação, a prática educativa é um ato social, mas este não pode estar pautado no improviso
quando nos referimos ao ensino formal. Por quem nos diz que, se referindo à educação, cultura significa um patrimônio de conhecimento, de competências, de instituições, de valores e de símbolos constituídos ao longo de gerações e característicos de uma comunidade humana particular definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos exclusivo. O autor ainda ressalta que a educação escolar sempre é uma seletiva no interior da cultura e reformulação para assim ser transmitida na forma do conteúdo escolar. Pillet coloca alguns critérios quanto ao conteúdo escolares. Em primeiro lugar, devem estar ligados à realidade atual, social, econômica, cultural, e serem representativos. Isto é, o aluno tem de ver elementos inerentes à sua realidade, inseridos no conteúdos. Portanto, o conteúdo tem que ter uma validade prática. Também os conhecimentos adquiridos através dos conteúdos, informações transformadas em conhecimento, devem ser usados em situações novas. Etnocentrismo, relativismo, cultura na escola. Na medida que o homem e, consequentemente, as sociedades primitivas evoluíram, a necessidade de passar de geração mais nova os conhecimentos construídos socialmente, historicamente, acumulados aumentaram. E a escola surge como difusora da cultura, dominante do conhecimento, na mesma medida em que passa a difundir as ideias de uma cultura etnocêntrica. Na visão tradicional, o que há é uma cultura homogeneizadora com a concepção da cultura ideal, cheia de estereótipos, portanto, etnocêntrica. O etnocentrismo é compreendido como ato em que uma cultura é posta como centro em um determinado grupo ou a mesma sociedade, passando a servir de padrão para julgar todas as demais formas de cultura em geral, no modo depreciativo. A cultura dos demais, isto é, seus modos de ser, seus costumes e valores, são vistos como inferiores. Como, por exemplo, temos os antigos romanos, que consideravam os demais povos como bárbaros, pois não tinham os mesmos costumes que eles. A cultura helenista tem como, por exemplo, os europeus, em que consideravam civilizados, os cultos mais inteligentes que os nativos da nova terra, recém-descoberta. Da mesma forma que todos os países europeus que fixaram colônias na África. O relativismo cultural é a compreensão da cultura do outro em sua própria singularidade, merecendo respeito e aceitação, mesmo sendo divergente no modelo dominante. É o contrário do que representa o etnocentrismo, visto que analisa e compreende as diversas culturas em seus próprios âmbitos, em seus próprios contextos sócio-históricos. A partir do momento que se entende que cada cultura é singular, que não se deve compará-las entre si, e o começo para superar o pensamento etnocêntrico. Para concluir, a prática educativa escolar tanto pode ser uma perpetuadora de uma cultura etnocêntrica quanto um processo de superação dessa. A educação escolar não pode se manter neutra nesse processo, é inevitável uma ou outra ação. Portanto, prática educativa na escola deve levar a comunidade escolar a entender que não existe uma cultura única, uma melhor superior à outra, mas que existe um multiculturalismo. Cada cultura deve ser vista e entendida à sua própria luz. Isso. Esse foi nosso trabalho. Como você não veio, a gente está fazendo esse vídeo para mandar para você. Lembrando que eu estou de atestado, eu só vim para apresentar o trabalho. Então, professor, dá um pontinho bom aí pra gente, por favor. Te amamos. Obrigado. Beijo.